Oi, hoje é dia de Book Haul, na verdade, a primeira parte dos livros que estão chegando aqui para o canal em agosto de 2022. Bom, pessoal, se tem uma coisa que nós aqui do YouTube, ou mais especificamente os booktubers, temos que enfrentar de vez em quando, ainda bem que não é uma coisa constante, são os problemas técnicos. Ou seja, você está de boa, no caso aqui fazendo o unboxing de uma caixa, que você quer ter aquela surpresa, registrar inclusive, a experiência de abrir o pacote, mas de repente a câmera trava. E foi exatamente o que aconteceu por aqui hoje. Quer dizer, não foi a câmera que travou, foi o computador. Um problema inédito. Nunca aconteceu isso aqui no canal. Mas de qualquer forma, a caixa já está aberta. Eu estou gravando de novo. Então, a experiência, ou o registro da experiência de abertura de um pacote foi para o beleléu, Inclusive, os 3 livros contidos aqui dentro do pacote já estão fora do plástico, que envolvia, Tem um selinho interessante aqui dizendo vendido como kit. Pois é, os 3 livros aqui presentes fazem parte de um pacote, aliás, exclusivo da Amazon, que foi onde eu comprei isso aqui, Aliás, a Amazon é minha parceira tanto de compra como também de venda. Daqui a pouco, se eu lembrar, eu falo um pouco mais disso. Bom, enfim, e era uma abertura de caixa especial aqui para a primeira parte, aqui nesse mês de agosto de 2022, porque também tem a ver com a Amazon que está aqui dentro. Pois é, um outro setor da Amazon, que é o seu serviço de streaming, vai estrear no próximo dia 2 de setembro uma nova série. Eu acho que todo mundo está sabendo, Que é exatamente O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder. Pois é, uma série derivada. Aí muita gente pode pensar, uma série derivada lá dos filmes do cinema, do Peter Jackson, A trilogia O Senhor dos Anéis. Não, não é derivada lá dos filmes, é derivada da literatura que está aqui dentro. Aí você pode pensar, são 3 livros? Então é justamente o conjunto de O Senhor dos Anéis. E não é. Aqui temos o que veio depois ou talvez o que veio antes, depende da sua referência. Aliás, vale um contexto histórico, digamos assim, Eu até ia dizer, até agora não li nada do Tolkien. Na verdade, eu li, aliás, eu estou lendo, eu estou fazendo a leitura agora, finalmente, tem há muito tempo esse livro aqui, O Hobbit, que foi a primeira obra que o Tolkien criou e iniciou sua saga de um grande universo. Livro publicado lá em 1937, fez um sucesso danado, os editores pediram, ô Tolkien, escreve outra história aí desses caras simpáticos, os pés peludos, os hobbits. Só que ele estava afim, talvez, gostava muito, claro, dos hobbits, Bilbo Bolseiro, mas ele pensou, eu estou querendo expandir, na verdade, não a história deles, mas do contexto onde eles vivem, não só o condado em si, mas, digamos, o planeta, a Terra. Arda, ele queria expandir essas coisas, falar um pouco mais também sobre os elfos, ou seja, muitas coisas ele tinha na cabeça e queria colocar para fora. Então ele pensou num outro projeto, apresentou para os editores e digamos que eles não gostaram, falaram, é meio complicado, não sei, não dá para escrever uma história dos hobbits de novo não? Enfim, ele pensou e voltou a escrever algo e depois de 17 anos, aí sim ele chegou ao Senhor dos Anéis. Mas o projeto ficou na cabeça dele e ele continuou a desenvolver aquilo que ele queria, que no caso aqui tem a ver com um dos livros aqui presentes. Aliás, os 3 livros estão conectados. Bom, eu já fiz o desempacotamento de tudo isso aqui, Deixa eu já tirar e mostrar para vocês. Uma coisa curiosa que eu percebi foi quando eu tirei o pacote ali, aquele plástico, aliás, em volta, 2 livros estavam ainda com plásticos. O terceiro, não sei porquê, ele estava sem plástico. É um kit feito exclusivamente aqui para a Amazon. Eu não entendi exatamente por que a editora faz isso. O terceiro livro não está embalado, Está embalado com aquela... Enfim, não entendi. Podia estar os 3 embalados com outro plástico em volta, De qualquer forma, o primeiro livro que eu vou mostrar para vocês aqui desse trio é exatamente aquele projeto que o Tolkien estava querendo desenvolver e os editores não gostaram. Bom, trata-se de O Silmarillion, que é exatamente tentar abordar um pouco mais a respeito das origens, então, de todo aquele universo ficcional, fantasioso que ele criou, a partir ali, oficialmente, de O Hobbit. Pois é, então chegou. Só que tem um probleminha,
Ele ficou escrevendo isso durante muito tempo e ele acabou falecendo lá em 1973, mas ainda bem que ele tinha um filho que cuidou da sua obra, o Christopher Tolkien. Ele pegou todos os escritos do pai e publicou então em 1977 o Silmarillion. E foi um trabalho, digamos, bastante árduo, porque como o Tolkien ele não chegou a finalizar nenhum desses escritos que estão aqui presentes, tudo é uma certa colcha de retalho. Tem muitas notas aqui do Christopher, o herdeiro do Tolkien, a respeito de como seu pai construiu toda esta extravaganza gigantesca, né, com muitos e muitos personagens, uma complexidade enorme de tudo aquilo que ele criou. De qualquer forma, né, tem até um certo, digamos, uma parte dos fãs que diz: isso aqui talvez não seja válido porque não foi publicado em vida, ele faleceu, foi o filho que fez, organizou todos os textos, talvez não seja lá muito oficial. Aliás, a série que vai estrear agora em setembro, um dos problemas que ela tem é exatamente isso. Eles estão fazendo uma macarronada, misturando quando os eventos acontecem, que é uma coisa meio irritante para os fãs mais ferrenhos da literatura, mesmo que, como eu disse, seja de uma fase, de um conjunto de texto que foi publicado depois que ele já havia falecido. Mas de qualquer forma, foi ele que escreveu. Por mais que o filho tenha mexido, quer dizer, ele não mexeu no conteúdo, mexeu na forma apresentada, porque o Tolkien ele ficou reescrevendo. Depois que ele terminou de escrever O Senhor dos Anéis lá em 55, ele até falecer, ele não parou de escrever, ele ficava reescrevendo muitas coisas. Por exemplo, aqui então a gente vai ter contato com as 3 grandes eras desse universo fantasioso que ele criou. A primeira era, a segunda era e a terceira era. E tem aqui também a citação a 3 lendas principais que são, sim, mencionadas lá no texto de O Senhor dos Anéis. Ou seja, lá a gente já sabia dessas coisas lendárias a respeito de pessoas antiquíssimas. E aqui a gente tem contato então com essas histórias. Era isso que ele queria desenvolver. Claro, ele estava pensando nisso, depois ele embutiu em Senhor dos Anéis, mas está tudo aqui então em Silmarillion. Mas de forma até um pouco resumida, porque aí tem a ver com esses 2 outros livros que estão aqui também no pacote. Bom, temos aqui então 2 livros chamados, A Queda de Gondolin, e também Beren e Lúthien. Há uma terceira história também que está presente aqui em O Silmarillion, que é Os Filhos de Húrin, acho que é assim que fala, né? Curiosamente, eu não sei porque eles não colocaram também esse outro livro aqui dentro deste pacote. Eu não sei se, até esqueci de verificar se ele foi publicado depois desses 3 livros aqui. Provavelmente foi isso que aconteceu. Mas de qualquer forma, então você pode até dizer, né? Pô, você comprou um pacote que tem coisa repetida? Se essas 2 histórias estão aqui presentes, por que você queria tê-las só porque é capa dura, bonitinha? Não, é porque, como eu disse, o Tolkien continuou desenvolvendo suas histórias durante anos a fio. E aqui, então, outro grande trabalho do Christopher, seu herdeiro, foi organizar os textos do pai. Então, agora eu não me lembro exatamente qual é desses 2 livros que tem a história mais fechada, com um começo, meio e fim bem determinado. Mas, de qualquer forma, há uma grande comparação aqui feita pelo Christopher a respeito de como o pai fez várias versões dessas histórias lendárias a respeito ali das primeiras eras da história digamos assim, desse universo ficcional. Lembrando que tanto a história de O Hobbit quanto a trilogia O Senhor dos Anéis se passa na terceira era. Essas histórias aqui têm a ver com a primeira e a segunda. Ou seja, é bastante coisa assim interessante para a gente ler. Claro que os fãs mais chatos possam até dizer: isso aqui talvez não seja oficial porque foi feito tudo postumamente. Mas, caramba, foi ele que escreveu. O filho só apenas teve o grande trabalho de tentar entender o que o pai estava querendo dizer com tudo isso aqui, né? E acredito que ele se esforçou bastante para conseguir. Aliás, a gente tem que valorizar, né? Um herdeiro que respeita o que o pai fez, né? Tudo que ele criou, né? A gente sabe muito bem, né, que muitos herdeiros pegam a fortuna e, por exemplo, as indústrias que o pai tenha feito, né, todo o império, né, tudo que ele acumulou e destroem tudo, vende, né, barato, só querem saber da grana. O pior acontece quando o herdeiro tem que lidar com uma obra artística
artística. E aí pior ainda, o descaso é maior, porque às vezes o cara nem gerou muita grana. Vocês estão me entendendo o que eu quero dizer, né? Ou seja, o artista realmente acaba morrendo pobre e os herdeiros herdam exatamente esta pobreza, né? Mas o Christopher Tolkien, ele respeitou o que o pai fez e engrandeceu tudo com muito esforço. Isso aqui é tudo o que ele fez. Tem muito mais coisas a ser publicadas, aliás, aqui no Brasil, né? Tem toda a história da Terra-média que vai gerar 12 volumes a mais para a gente se divertir. Mas enfim, o que vale é que esses textos aqui são bastante interessantes. Assim, são textos um pouquinho mais complicados. Lembrando, né, o Hobbit é uma obra infanto-juvenil. Já O Senhor dos Anéis, a trilogia, é uma obra um pouco mais densa, mais voltada aos adultos. Só que esses textos aqui são textos mais cabeludos, como diziam antigamente, textos mais difíceis de serem lidos. Até se você tem interesse em entrar nesse universo, caso você só tenha exatamente as referências dos filmes, tanto a trilogia O Senhor dos Anéis quanto a outra feita em cima de O Hobbit, que na verdade é de um texto bem pequeno, e o Peter Jackson exagerou, né, fazer 3 filmes só por causa dessa história aqui, né? Enfim, se você só tem a referência então dos filmes, não é interessante você começar por aqui. Claro, eu recomendo você comprar esses livros, mas é melhor você começar pelo Hobbit, pelo menos você se enturmar com esse universo, porque é exatamente a proposta desses livros aqui, a ideia original do Tolkien, né? Caramba, eu quero desenvolver este universo ficcional, mas para os novatos é melhor começar pela história um pouco mais simples, mais fácil de ser consumida. Depois você pega também uma coisa mais complexa, que foi O Senhor dos Anéis, e depois vai para essa pedrada que é ir lá no contato com a criação do mundo que ele criou, que é bem bacana, que a gente encontra então aqui, principalmente no Silmarillion, e mais detalhadamente nesses livros aqui. Bom, de qualquer forma, se você está interessado em consumir tudo que o Tolkien escreveu, é óbvio que eu deixo aqui na descrição do vídeo links para todos esses livros, também o Hobbit. Aliás, essa edição do Hobbit aqui, eu comentei nessa versão de vídeo ou foi na outra que o computador travou? Acho que foi na outra, né? Eu tenho esse livro aqui, acho que há uns 3 anos, e claro, né, é a edição da Martins Fontes, essa capa que eu considero bastante bonita, mas a nova, feita pela HarperCollins, que é a que está publicando as novas edições aqui no Brasil, também tem uma capa bastante interessante, inclusive vem um pôster, né, bem bacana também. Um dia eu compro para fechar o conjunto. Mas enfim, infelizmente não dá para achar mais essa capa bonita, né, mas não tem problema, a capa nova tá bem bacana, capa dura também, tem o pôster, vale a pena sim. E essas edições também são muito boas, todas elas com capa dura, com ilustrações e coisa e tal. Deixa eu até aproveitar um pouquinho, não sei quanto tá mais o vídeo aqui, deve estar uns 15 minutos ou 20, mas de qualquer forma, o capricho aqui também da HarperCollins é interessante. Opa, agora que eu vi, tem um platequinho aqui, ó, protegendo a folha de guarda. A parte aqui da primeira e quarta capa também é muito interessante. Não sei se tem ilustrações aqui no livro. Eu até estava vendo os comentários de algumas pessoas ali no site da Amazon que parece que algumas pessoas receberam alguns livros que tinham mais ilustrações ou algo assim. Cadê? Peraí, parece que eu vi um defeito aqui. Ou eu tô maluco? Não, acho que eu tô maluco. Espero que eu esteja maluco, né? Não tem coisa mais chata aqui. Ah, eu peguei um defeito sim, ó. Eu pensei que tinha uma folha cortada. Na verdade, tem um borrão aqui. Provavelmente na hora da impressão, ó. Ficou meio esquisito aqui, bem aqui no canto, no corte. Ficou algo não muito interessante, mas não tem perda de texto, não. Realmente não tem. Foi até só uma coisa esquisita. Tem um feitilho aqui também azul nessa edição, ó. Bem bacana, gostei. Realmente uma edição também bem caprichada. Gosto quando os livros são bem cuidados pelas editoras. Assim, a gente precisa mencionar uma coisa. Tem outro plástico aqui na outra folha de guarda lá ao final do livro, né? Para quem acompanha, claro, outro canal grande de literatura aqui no YouTube, que é o, claro, canal da Tatiana Feltrin, ela apontou que a tradução aqui nessa edição da HarperCollins não é daquelas mais, digamos, interessantes. O que eu quero dizer, né?
tem uma certa polêmica, né? O tradutor aqui, ele tentou meio que imitar o jeitão meio arcaico da escrita, e quando ele passou isso do inglês para o português, parece que ele não se deu bem. Enfim, também tem esse problema, mas acho que não atrapalha muito não. Talvez a lenda desse livro ser um pouco mais difícil, né, seja também por conta disso, né? Enfim, vou descobrir depois, porque claro, estou ainda no Hobbit, né? Vou demorar ainda, acho que, provavelmente, eu vou tentar ler o Hobbit rapidamente para conseguir ler um pouco, pelo menos um terço desse livro aqui, antes de começar a série. É uma questão de 30 dias, eu acho que eu consigo, pelo menos, passar da primeira era, chegar na segunda era, porque eu acho que a série ela vai pegar um pouquinho da primeira era e depois já partir para a segunda, numa salada que os fãs não estão gostando. Eu falei isso aqui nesse vídeo, eu falei no outro, caramba, eu não lembro. Esse é o problema de você perder um vídeo, né? Você não lembra exatamente se você já falou tudo ou não, e alguma coisa ficou perdida no que veio antes. Enfim, eu sempre quis ler bastante dos textos do Tolkien, mas realmente eu sempre fiquei adiando. E agora na oportunidade do incentivo da série, mesmo que ela seja talvez não muito interessante, a gente tem que aproveitar a oportunidade de ir até a literatura, até o original, que é o que mais importa para quem, claro, tem um canal de literatura aqui no YouTube e para quem, claro, está assistindo esse vídeo, né? Sempre tenho que recomendar, né? Antes de ler os filmes lá no cinema ou ver a série, dá uma boa olhada primeiro nos livros. Enfim, espero que esta primeira parte dos livros que estão chegando aqui para o canal em agosto de 2022 seja um bom incentivo de leitura para vocês. E de novo, se vocês estiverem interessados em querer comprar um desses livros aqui, todos os links da Amazon estão presentes aqui na descrição do vídeo. Sempre lembrando, se você for dar uma força para o canal, quando forem efetivar a compra, entrem de novo pelo endereço, porque aí a Amazon fica sabendo que a referência da compra veio aqui do Imantados de Livros e a gente acaba ganhando a comissãozinha de vendedor. Essa é a forma de vocês ajudarem a gente. E claro, vocês não são obrigados a comprar nenhum dos livros aqui do Tolkien. Vocês podem comprar qualquer outra coisa, inclusive nem precisa ser livro para dar uma forcinha aqui para o canal. De qualquer forma, eu vou me divertir bastante. Eu deixei ainda embalado os outros dois livros porque eu vou demorar, claro, um pouquinho mais até chegar a eles. Eu até estou pensando em comprar o terceiro livro que não veio aqui dentro desse conjunto, e aí sim, quando tudo estiver em ordem, aí eu leio eles. Aliás, eu escolhi a ordem que eles devem ser lidos. Se eu não me engano, até o livro que não está aqui é o segundo, eu acho, não é o terceiro. Uma coisa assim, mais ou menos. Enfim, de qualquer forma, eu espero que os três livros desse conjunto seja interessante para vocês. E vamos combinar então que na próxima segunda-feira aí vai chegar aquela outra coisa também que tá devendo aqui também nesse mês, né? Tá tudo errado esse mês de agosto, né? Enfim, ainda não chegou a caixa que contém os dois kits da tag Experiências Literárias, tanto a caixa azul quanto a caixa laranja. Eu não recebi antecipadamente, mas espero que nessa semana chegue pelo menos não, agora vem tudo junto, a caixa seja entregue e eu possa fazer os vídeos para vocês. Mas pode contar, próxima segunda-feira eu faço a abertura, o desempacotamento dos dois kits aqui. Aliás, dos dois kits não, faço um para cada próxima segunda-feira. Enfim, eu estou todo enrolado porque eu perdi a gravação, ainda estou com raiva. Enfim, enquanto os próximos vídeos aqui, dos próximos unboxings não aparecem, eu deixo aqui do lado dicas de outros book haul que já aconteceram em meses anteriores. E tchau!